10 temas analisados, 2 horas de live, crescimento de transtornos mentais. E aí a gente entra no eixo temático, né, sobre saúde. Dentro disso, o que pode ser dito? Por que os transtornos mentais têm crescido? Olha só a primeira pergunta temática aí. Por quê? Como os transtornos mentais ocorrem? E o que isso gera, o que o aumento dos transtornos mentais gera aos indivíduos, gera à sociedade, tá? Você entendeu as perguntas temáticas? Primeiro passo, escrever os repertórios na capa. Segundo passo, análise da frase temática. Terceiro passo, perguntas temáticas. E eu quero ver vocês escrevendo aí quais são as perguntas temáticas. Então, aqui de argumento que vocês podem trabalhar, eu coloquei o trabalho excessivo. Por que tem ocorrido o aumento dos transtornos mentais? Por causa do trabalho excessivo. Nós estamos trabalhando de maneira excessiva. Repertório para isso, Bela, o que eu posso usar para comprovar o trabalho excessivo? Por exemplo, é o texto de um filósofo coreano. Ele se chama Shu Han, Byung-Chul Han, né? Mas no dia você pode lembrar só Shu Han. Essa ideia de que o indivíduo, ele aceita trabalhar excessivamente, animadamente. Então nós ficamos felizes. É a cultura do indivíduo que trabalha muito, é bem sucedido. Como assim? Né? E aí eu tô vendo aí vocês falando da falta de momento de lazer, síndrome de burnout, né? Calma. Isso tudo são os comos, isso são os exemplos. Agora vamos explicar o porquê. Na redação de vocês, lembrem-se sempre de fazer um sanduichinho. Porque isso ocorre é o pãozinho. Como ocorre o recheio. E o que isso gera é o outro pãozinho de baixo. Então sempre o sanduíche incompleto. Muita gente aí já tá passando pro como de uma vez. Não começa a explicar o como primeiro, antes do porquê gera não, tá? Então, por que isso gera? Por que as pessoas estão com aumento de transtornos mentais? Porque estão trabalhando excessivamente. Repertório, aspas, sociedade do cansaço, fecha aspas, filósofo Shu Han. Nesse texto do Shu Han, ele fala o seguinte: na era da depressão, do TDAH, da hiperatividade, síndrome de burnout, a violência, ela é neuronormal, né? Então é a ideia daquela violência ela ser neuronal. Então tá dentro da gente. Ele fala o seguinte: somos oprimidos a partir de dentro. Engolimos as demandas, nos sentimos incapazes ou capazes demais, tristes ou felizes demais. Superaquecemos por um excesso de positividade. E qual que é a rede social que a gente vê mais positividade? Instagram. Você não posta que você tá depressivo, né? Para quem não conhece, Eliane Brum, ela é escritora, jornalista para o jornal El País. Tá? No jornal El País, a Eliane Brum coloca vários textos dela e um deles se chama Exaustos e Correndo e Dopados. Então ela fala o seguinte: consumimos-nos animadamente ao ritmo de emotions e assim perdemos só a alma. E ela fala que o indivíduo atual, ele trabalha constantemente, animadamente, né, para não perder nada. E que a internet, ela fez com que o indivíduo ele trabalhasse 24 horas por 7 dias na semana. Por quê? Porque a internet fez com que o indivíduo ele levasse o trabalho para casa. E aí, você leva o seu celular para casa, você continua trabalhando, pensando em trabalho, respondendo o cliente. E aquela ideia de, nossa, meu concorrente está postando live, nossa, fulano de tal vai postar uma live antes do Enem, nossa, meu concorrente está assistindo um aulão incrível sobre redação, também tenho. E olha só a correria, né? Então ela fala aqui: exaustos, correndo e dopados, exaustos, correndo e dopados, exaustos e correndo e dopados. E a má notícia é que continuaremos exaustos, correndo e dopados, porque só assim para conseguirmos sobreviver a essa sociedade do desempenho. E olha só o cafezinho aqui, ó. A ideia do dopados não só é de remédios, né, drogas, mas também auxiliares da produtividade.
cafeína, né? Cápsulas de cafeína, cápsulas de guaraná, a Ritalina muitas vezes, muita gente usa a Ritalina sem precisar. Então olha só essa ideia dos transtornos mentais aumentando. Segundo ponto, para os transtornos mentais estarem aumentando, os padrões estéticos, hoje em dia, também divulgados pelo Instagram, pelas redes sociais, ou então a pressão social que é exercida na nossa sociedade. Se vocês forem falar sobre pressão estética, vocês podem falar que o Bauman, ele usa essa ideia de que os indivíduos na modernidade líquida, eles são extremamente estéticos e que eles usam o Instagram para divulgar essa situação da estética tida como perfeita. Bauman, ele explica e exemplifica, né, que a nossa sociedade, ela possui uma estética padronizada, né? Pessoas magras, bem-sucedidas, felizes. E a Eliane Brum também se apodera dessa ideia, falando do excesso de positividade que é divulgado por meio das redes sociais. Então, você começa a comparar a sua vida com as pessoas que você está assistindo, não lembrando que o que elas divulgam nas redes sociais são fragmentos do dia dela. Então, se você pensa assim, nossa, fulano de tal já tem 20 e tantos anos, é bem sucedido, casado, feliz, né? E eu ainda não. Olha só essa comparação. Você sabe se realmente essa pessoa é feliz? Se ela está divulgando 15 segundos do dia dela, ela está passando uma felicidade extrema? Isso aumenta os transtornos mentais também. E a gente pode falar da ideia da pressão social como repertório, o suicídio que tem acontecido nas faculdades de medicina, né? Muitos jovens se sentindo extremamente pressionados. Como exemplo, vocês podem colocar a Faminas, e aí eu quero que vocês coloquem outras faculdades aqui como exemplo, que vocês também já viram isso, tá? Mais um repertório para finalizar esse tema e a gente passar para o próximo. Vocês podem colocar o conceito de suicídio do Emile Durkheim. Durkheim, ele fala sobre 3 tipos de suicídio, na verdade sobre mais, né? Mas os que vocês conseguem encaixar na redação são esses 3. No caso de transtornos mentais, vocês conseguem colocar a ideia do suicídio egoísta, e aí exemplifica e desenvolve. Tá? Mas também tem o suicídio anômico, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, e o suicídio altruísta, que não entra nessa ideia. Quem gostou, compartilha aqui, se inscreve no canal, clica no sininho e divulga o meu canal para os amigos, para que eu chegue realmente ao Brasil todo e eu cumpra a minha função social, que é democratizar a educação, e te ajude a realizar o seu sonho, que é passar no vestibular e conseguir a vaga no curso dos sonhos. É isso, um beijo e até a próxima!